que a gente fale mais pausadamente. É importante, né? Já que vocês fazem inscrições, né? Acho que... Pronto. Estou aguardando. Tá, ok, só um minutinho. Podemos começar, Aline e Eliane? Podemos? Sim, tem 34 pessoas. A minha câmera hoje resolveu não funcionar, então eu só estou de voz aqui. Tá bom? Esperar, então, mas pode começar, já são 24, 7, 19, 4. Vai chegar bastante gente, mas as pessoas vão chegando aos pouquinhos. Bom, então, vamos começar me apresentando. Eu sou a professora Amanda, né? Estou aí com as meninas nesse projeto. Inicialmente, esse é o último, né? A gente está recebendo pedidos para não parar, mas inicialmente esse é o último. Então, foi uma iniciativa de grande importância, a gente já percebe isso, né, nos feedbacks que a gente está tendo, e a gente vai analisar bem essas questões todas. No mês passado, a gente teve o livro Feminismo em Comum, para todas, todes e todos. Foi muito boa a discussão também. Imagino. Foi uma discussão muito rica, e ele está disponível lá no YouTube. No decorrer da fala da Maria Tereza, eu vou colocar aqui o endereço lá do YouTube, para quem quiser curtir, acompanhar, né, as postagens. Bom, a gente vai, então, a professora Maria Tereza pediu para falar por volta de 15 minutos, ela fique à vontade, se quiser passar um pouco, fique à vontade. Depois a gente vai fazer cerca de 10 perguntas escolhidas no chat, então quem tiver questões já pode começar a colocar, a professora Aline vai coletar. Bom, aí eu vou pedir para todo mundo ficar com os áudios fechados durante a fala, né? Só abrir o áudio quem estiver falando, para a gente não ter nenhuma interferência. E eu vou passar também no chat o link para preenchimento para solicitação do certificado, tá? Presta atenção em colocar o nome completo e o e-mail correto, que a gente vai enviar por esse cadastro que vocês vão fazer lá agora, na hora que a gente colocar aqui o link. Tá bom? Para poder receber o certificado do clube de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Professora Eliane. Aqui, como a Eliane está com câmera... Sim, desculpa. Às vezes dela, mas ela está aqui com a gente juntinho, né, Eliane? É o seguinte, pessoal... Isso, deixa eu só dar boa noite para todo mundo, desejar um bom clube, muito obrigada pela presença, Maria Tereza, mas eu estou com um problema técnico aqui, eu estou escondido. A minha câmera não funciona, ela liga, mas ela não mostra nada. Então, eu vou passar a minha parte para a Aline hoje, tá bom? Seja muito bem-vindo, todos sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada. Bom, meu nome é Aline, eu sou professora da Faculdade de Educação, e a ideia, então, era a gente pensar um último clube realmente extremamente marcante. E uma discussão, que é uma discussão muito cara para todos nós, é a dimensão da inclusão escolar. Então, nós pensamos no nome da Maria Tereza desde o meio do ano. Então, nós fizemos, né, o movimento de entrar em contato com ela, e ela nos recebeu muito bem, maravilhosamente bem, e aceitou, então, fechar com a gente o último clube, pensando na ideia, diferentemente dos outros clubes, mas de trazer a própria autora para falar da obra, e a gente bater um papo, né, sobre a sua obra. A partir disso que a gente escolheu, então, a inclusão escolar, o que é, por quê, como fazer, da professora Maria Tereza Egler Mantuan. Então, foi a partir disso, então, que nós falamos, bom, o último a gente vai mudar o formato, e ela topou estar com a gente hoje. Eu vou apresentar aqui a professora Maria Tereza, embora todos nós já a conhecemos pelo excelente trabalho que ela realiza, mas, né,
Vou fazer isso de forma formal, para depois, então, a gente passar a palavra para ela. A professora Maria Tereza Egler Mantuan, ela é pedagoga, mestre e doutora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É professora colaboradora do programa de pós-graduação em educação da mesma instituição. Ela é coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, LEPED Unicamp. Ela é oficial da Ordem Nacional do Mérito Educacional, reconhecimento e contribuição à educação brasileira. Dedica-se nas áreas de pesquisa, docência e extensão ao direito incondicional de todos os alunos à educação escolar de nível básico e superior de ensino. Então, passo a palavra, querida professora. Depois, então, nós vamos fazer perguntas, né, relativas à temática para ela. Vocês podem usar o chat, está à disposição, que nós vamos remeter as perguntas para ela. E seja bem-vinda, professora. Para nós é uma grande honra. A palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas que aqui estão presentes. Foi com muita alegria que eu aceitei o convite, é uma honra para mim estar entre vocês. Como já disse, esse encontro, esse clube de leitura, é uma ideia muito original, muito interessante, e eu acho que vocês devem continuar o ano que vem, porque eu acredito que todo mundo tenha gostado de participar até agora e vão querer continuar participando de um encontro assim tão simpático e tão interessante, não é? Para a gente ler alguma coisa e depois pode discutir essa leitura e mais compartilhar, muitas vezes, com o autor daquilo que do livro que a gente leu, então não sei mais se vocês leem artigos, coisas assim. É uma ideia realmente muito, muito, muito feliz. Parabéns aos idealizadores e a todos também que participam desse grupo tão simpático. Agora, eu queria dizer algumas coisas sobre esse livro que tem a ver com a razão de ser dele ter sido escrito, a época em que ele foi escrito e coisas do gênero. Que eu acho que é bom contextualizá-lo, né, para vocês. Coisas que não estão no livro, muitas vezes, mas que a gente, explicando, dão um outro sentido, né, para o que a gente escreve. Doutora, seu microfone está fechado. Oi, Maria Tereza, seu microfone está fechado. A gente não está te ouvindo. Barrinha embaixo tem o microfoninho. Não, agora a gente não está te ouvindo ainda. Vamos ver agora. Agora estão. Deu. Então, voltando, peço desculpas pelo meu erro. Eu quero cumprimentar a todos e a todas que fazem parte desse clube. Uma ideia muito original, a meu ver, muito interessante, porque nada melhor do que a gente poder compartilhar, né, alguma coisa que a gente leu, que a gente conheceu, com pessoas que também, né, passaram pelo mesmo processo, pela mesma experiência, melhor dizendo. E melhor ainda quando a gente pode compartilhar tudo isso com quem escreveu aquilo que a gente leu. Então, eu me sinto muito honrada, né, com esse convite e também quero dizer a vocês que é um momento muito único para mim, né, participar de um clube de leitura. Eu nunca participei. Como eu estava dizendo para a Aline, eu assisti a um filme
que se chama Clube de Leitura, que aconteceu numa ilha na Inglaterra, muito interessante também, e depois da guerra, né, onde, no finzinho da guerra, e é muito interessante a gente, em seguida, estar participando de um grupo assim, mas que tem essa finalidade de discutir obras, mas online, né? É um mundo novo que nós estamos vivendo, né? Pois é, eu queria, então, contextualizar esse meu trabalho, né, que foi a escrita desse livro. Por que eu escrevi e o que estava acontecendo naquela época? Naquela época, eu já estava muito envolvida com a inclusão escolar, porque desde 87 eu já estava muito impressionada com o desenvolvimento de pessoas, de alunos com deficiência intelectual, quando eles participaram da minha pesquisa de mestrado em 87, hein? Olha, faz tempo. E eles tiveram um resultado surpreendente que tinha a ver com a solicitação do meio escolar e o desenvolvimento da inteligência. Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com o funcionamento mental. Eu acho que é um prodígio, não é? A gente poder resolver problemas, a gente poder entender das coisas, a gente poder pensar com liberdade, a gente poder, enfim, a gente ter um sistema, que é o sistema cognitivo, né, ao nosso dispor. E descobrir que pessoas que eram, naquela época, tidas como pessoas incapazes de aprender, que algumas eram consideradas treináveis, que elas eram pessoas que nunca iam conseguir entender um conteúdo de uma maneira mais... nem mesmo dentro de uma maneira mais prática, mais facilitada, a gente descobrir que essas pessoas tiveram uma evolução enorme e que elas mostraram quem elas eram, porque a nossa solicitação escolar, do meio escolar, ela fazia com que eles pudessem mostrar aquilo que esses alunos, não é, eram capazes. Então, em 91, eu aprofundei esse estudo, não é, do desenvolvimento da inteligência de pessoas com deficiência intelectual a partir da teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget. E aí, a partir de 91, o meu trabalho começou a ser cada vez mais voltado para essas experiências de inclusão em outros países. Então, eu não só estudava através de publicações o que acontecia, por exemplo, no Canadá, na Inglaterra, em alguns estados norte-americanos, na Itália, e eu tive muita sorte de poder também visitar alguns desses países, conhecer essas escolas. Então, a década de 90 foi muito importante para mim, porque defendi o meu doutorado em cima da possibilidade de se desenvolver a inteligência de pessoas com deficiência intelectual e ainda conhecer experiências de inclusão que estavam
começando, mas que, perto das nossas aqui do Brasil, eram já experiências bem avançadas. Bom, então, desde esse tempo, né, como professor da faculdade, mas mais do que tudo, como pesquisadora e como ativista da inclusão, eu tenho me dedicado, né, a demonstrar a importância, né, de se fazer uma escola a partir da ideia de que todos são capazes e que todos nós somos seres absolutamente diferentes uns dos outros. Nós somos seres singulares. Nós somos seres que, além de sermos singulares, unívocos, nós somos seres que estamos constantemente nos diferenciando, mas não nos diferenciando fisicamente, empiricamente, não. Nós somos constituídos na diferença e vamos nos diferenciando sem que nós mesmos possamos nos aperceber disso, e muito menos os outros, a não ser através de determinados momentos em que não só nós próprios, como os outros notam, não é? Essa transformação. Então, somos seres do devir, não somos seres que somos condenados a uma identidade fixada por um atributo único. Por exemplo, nós não cabemos dentro do fato de sermos mulher, de sermos pessoas brancas, negras, de sermos estudiosos, ou então pessoas que trabalham em outro ramo de atividade que não seja a educação. Nós não cabemos, por exemplo, em nada que é possível a gente atribuir a alguém como uma característica, mas a partir do que nós mostramos externamente para o outro. Para o outro, nós somos sempre, como dizia um grande filósofo lituano, o Levinas, nós somos apenas um rosto que existe por detrás de nós próprios. Nem nós mesmos, por todas as análises e coisas que a gente possa fazer, a gente tem domínio, conhecimento. Porque a gente, quando vai se diferenciando, não vai se diferenciando e se repetindo a partir do mesmo, mas vai se diversificando, se diferenciando sempre. Então, a diferença é o que nos constitui. E somos seres que, por estarmos nos diferenciando sempre, nunca estamos prontos. Somos seres do devir. Nós nos tornamos sempre alguém. Então, tudo que puderem utilizar como atributo para querer nos captar, mais do que nos capturar, como a gente faz tanto como a gente quer fazer tanto com os outros, para ter domínio sobre os outros, para sujeitar os outros, os nossos alunos, etc. É um grande engano e alguma coisa que a gente não deve perder tempo de fazer, porque o outro será sempre um enigma para todos nós. Então, essa é a ideia que preside a inclusão.
A ideia que preside a inclusão é que não é possível deixar ninguém de fora porque é diferente de um dado grupo, porque essa diferença que nós atribuímos ao outro não condiz com aquilo que ele realmente é, não dá conta daquele ser. Então, nós não podemos deixar de lado e considerar, por exemplo, em relação à inclusão escolar, qualquer aluno, qualquer um, seja da educação especial ou não, que se diferencie aos nossos olhos, pelas comparações que fazemos, de um modelo, de um aluno padrão, pré-definido, que é construído, que não é encarnado e que nós aceitamos como aquele aluno que dá conta do que aquele ano escolar pretende desenvolver, que dá conta das competências que ele tem que ter, e daí por diante. A escola, de fato, ela é construída não para incluir. Ela é construída, ela é excludente pela própria natureza. Por isso, as pessoas, mesmo a partir de 2008 até agora, de quase 12 anos, 13 anos, ela tem tanta dificuldade de abraçar a todos, acolher a todos, porque a inclusão significa estar com os outros. E estar com não é a mesma coisa que estar junto. Estar junto é estar próximo, mas estar com tem a ver com convivência, compartilhamento e com essa ideia fantástica, que é a questão de fundo da inclusão. A diferença como aquilo que nos constitui como seres, e não diferenças que nós descobrimos porque quantificamos, porque fazemos comparações entre um e outro, elegemos um dado atributo e por ele analisamos os demais, capturamos os demais, rotulamos os demais, e daí para diante. Bom, o meu livro surgiu de tudo isso, de todas essas ideias, das experiências que eu tive, tanto experiências acadêmicas como o mestrado, o doutorado, e também com o que eu estudei após todos esses 2 concursos que eu fiz, e visitando muitos lugares, conhecendo muitas experiências que me impressionaram, tanto quanto o resultado das minhas pesquisas. E, então, a partir de 2001, 2002, eu comecei a estudar com uma procuradora da República, mais um professor de Direito Constitucional, o pai de uma criança com deficiência intelectual. Nós começamos a estudar a Constituição Brasileira e a LDB. E foi com base nesses estudos sobre essas 2 leis, a nossa lei maior, a Constituição, e a lei maior da educação, que é a LDB, de 96, que nós propusemos escrever uma cartilha. Não sei se vocês se lembram, essa cartilha aqui, ó, que foi editada pelo Ministério, pela Procuradoria-Geral da República em 2004, depois de 2 anos de estudo.
E depois dessa cartilha, muita coisa mudou. E eu fui convidada por um grande amigo meu, um professor, que trabalhava comigo no meu laboratório LEPED, na Unicamp, na Faculdade de Educação. Ele disse: Tereza, por que você não explica o que é inclusão? Essa ideia é muito complicada, mas é para explicar como você explica na aula. Porque se não for para explicar como você explica na aula, não vale a pena. A gente quer que essa ideia possa penetrar na cabeça dos pais, essa ideia possa ser, como você fala tanto, acessível a todos. E eu topei, mas eu não tinha ideia do que eu tinha topado. Né? Aí ele disse assim, mas só que tem um mês para escrever. Porque eu me comprometi com a editora Moderna de fazer uma série, mas a maioria já está pronta, eu tenho que apresentar a série em bloco e eu estou te oferecendo essa oportunidade. Você tem ou aceitar ou não aceitar. Eu disse, tá bom, eu vou aceitar. Meu Deus. Aí eu tinha que dar aula, tinha que fazer um monte de coisa, mas eu me disciplinei e disse, eu vou começar a escrever e vou dar conta disso. E realmente passei muitas noites escrevendo e tentando escrever da forma a mais tranquila possível. E o título veio exatamente dessa ideia, de dizer o que é a inclusão, por que inclusão escolar e como fazer, porque dizer tudo isso e deixar a pessoa na mão, sem saber como que ela podia fazer inclusão, eu achei que eu não estaria atendendo aquilo que o meu colega tinha me pedido. Alguma coisa, né, que desmistificasse essa ideia. Bom, aí eu consegui, aí o livro foi lançado, ele era pretinho e pequenininho, eu não estou encontrando ele na minha biblioteca mais, ele já deve ter, sumido por aí. E esse livrinho depois se transformou num livro maior, e depois a editora da Moderna acabou o nosso contrato, e a editora Sumos é que fez a edição ampliada e revisada que vocês devem ter lido. Então é isso, de lá para cá ele foi um livro que ajudou muita gente a entender uma ideia que eu acho que, dadas as condições em que o ensino no Brasil é desenvolvido, ela tem muita resistência, porque ela implica em mudanças que são mudanças fundamentais, não é? No modo de ensinar e no modo de entender a aprendizagem, e que vão na contramão das ideias que nós temos hoje, infelizmente, nas nossas escolas, como as ideias que constituem os pilares da nossa educação, né? Um ensino reprodutor, uma aprendizagem que nada mais é do que uma aprendizagem que mais instrui e treina do que uma aprendizagem que é fruto de uma conquista pessoal do aluno, que tem a ver com o interesse, a curiosidade, as indagações, a necessidade que cada um de nós tem diante de um objeto de aprendizagem, seja ele qual for. Então, é isso. Eu espero com esse livro ter resolvido muita coisa. Muitas pessoas têm lido. Ele tem caído nos concursos como bibliografia e tal. E as pessoas entendem, a maioria. O grande problema está ter entendido
e ter que dar aula numa escola que não entende. Não entende não porque os professores não têm condição, ao contrário, mas porque o próprio sistema de ensino é mal interpretado, o próprio sistema de ensino é um sistema que não concorre para que a nossa tarefa de professores seja uma tarefa criativa, uma tarefa de suma importância para o desenvolvimento das gerações, para a introdução dos nossos alunos na vida pública, para que as pessoas vivam a escola como ela deve ser vivida, como um espaço onde tudo para e a gente está ali, disponível, para conhecer e para receber uma herança de conhecimentos dos que nos precederam, mas não para repeti-la ou guardar, como faz muita gente, essa herança do jeito que está no colchão, mas exatamente para fazer essa herança ser cada vez mais rica, lucrativa para todos, através de uma transformação da mesma, uma recriação do conhecimento para o mundo em que as crianças estão sendo introduzidas. A gente não pode partir do nada para a gente aprender. Então, a gente recebe essa herança na escola, mas na escola mesmo, essa herança tem que ser desconstruída e recriada, porque é a partir dessas recriações, dessas novidades, que a escola, não é, ela consegue trazer através do pensamento dos mais novos que estão ali conosco aprendendo, né, que a escola consegue introduzir essa nova geração no mundo tal qual ele é, e não no mundo que já passou. Pronto, não tem mais nada para falar. Nossa, você falou tanta coisa boa que dá, se pudesse, a gente ficava a noite inteira, né? E assim, muito contextualizando, né, a obra naquele momento, muito interessante. Já tem perguntas aqui. Falas, agradecendo a sua fala, a sua participação. Então, vamos para a primeira pergunta. É do Rodrigo Estevão. Ele coloca o seguinte: professora Mantuan, boa noite. Inicialmente, quero falar da minha alegria em poder aprender um pouco mais com a senhora. A sua escrita é uma referência importante na construção de uma pesquisa, da minha pesquisa de mestrado, que estamos realizando com o tema A Mediação da Leitura Literária e Crianças da Educação Infantil com Deficiência Visual na Escola Comum. Agradeço às professoras Amanda, Aline e Eliane por essa iniciativa. Aí, ele também pergunta, como o estigma pode ser um fator determinante na ampliação das condições inadequadas de acesso ao conhecimento formal pela criança com deficiência? Então, o estigma, como também tudo que diz respeito, não é, a laudos, a definições de deficiência, né? Modos de interpretar a deficiência, etc., eles constituem um modelo de interpretação da deficiência, que, como eu disse para vocês no início, eles estão centrados no quê? Numa única característica ou em várias características que fazem uma síndrome. Então, uma pessoa com uma deficiência visual tem não sei quanto de, sei lá, de grau tal, tem glaucoma, tem isso, tem... Enfim. Reduz a pessoa a atributos, reduz a pessoa a formas de descrever uma deficiência, por exemplo,
que não tem nada a ver com a pessoa. A pessoa tem essa característica, mas ela é uma. Ela é muito mais do que isso. Não existe a pessoa cega. Pessoa cega é uma subjetivação. Subjetivação não é o nome. Ela é uma criação. O que existe é o João, a Paula, que são pessoas que têm um problema localizado, no caso, um órgão sensorial, que traz problemas para que eles tenham acesso ao mundo em que eles vivem. Então, quando você pensa numa criança, num jovem, num adulto, não a partir de um atributo, mas no que está faltando no meio social, no meio físico, para que ele possa compartilhar desse meio, ter acesso como os demais, muda o sentido da coisa, porque você desloca o problema do sujeito e passa a ver e a se interessar e a querer acabar com a barreira do meio que está impedindo que esse sujeito possa ter acesso e participação ao meio social, como ao meio familiar, ao meio laboral, ao esporte, ao entretenimento, à vida comum. Então, a pessoa com deficiência visual, com deficiência física, intelectual, ela é uma pessoa que não se resume à deficiência, mas que tem dificuldades em função dessa característica, entre tantas outras, de se adaptar a um determinado ambiente, porque esse ambiente representa um obstáculo para ela. Por exemplo, ela tem baixa visão e na sala de aula dela ela senta num lugar escuro, ela não enxerga a lousa, e mais, o óculos que ela usa não é um óculos apropriado, então ele não serve para nada, ao contrário, ele pode, às vezes, até atrapalhar mais a visão. Ela não tem recursos como uma pauta maior, uma ponta de lápis mais escura. Ela não tem a possibilidade de se sentar na lousa conforme a hora do dia, de maneira que ela enxergue melhor. Ela não tem uma lente, ela não tem um binóculo, que são óculos que têm uma lente assim. Sei lá, ela não aprendeu a se locomover na escola. Então, nós temos aí a interação dela com o mundo, que é prejudicada por esses obstáculos. E nós temos que atuar no sentido de eliminar o máximo possível desses obstáculos para que essa pessoa possa acessar esse meio e tirar proveito dele. Então, essa que é a questão fundamental. Né? Nós não falamos mais de uma pessoa com deficiência, mas a gente fala da interação entre essa pessoa que tem uma deficiência, entre outras coisas, claro, com o meio em que, naquele momento, ela está convivendo. Pode ser que na escola ela não tenha o mesmo problema de acessibilidade que ela tem na casa, ou vice-versa, ou na rua. Então, por isso que a educação especial é importante, porque, através
de um dos seus serviços, o AE, o atendimento educacional especializado, vai estudar esse caso em termos de eliminação dessas barreiras, para que essa criatura possa, a partir das suas possibilidades, se introduzir em qualquer meio que ela queira ou precise frequentar. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, era isso mesmo? Rodrigo? Isso, tá ótimo. Obrigado, viu, professora? Obrigado mesmo. Bom, agora, Maria Tereza, tem duas perguntas que são muito parecidas uma da outra, então eu estou colocando ela aqui no mesmo bloco. Primeira, da Poli, ela pergunta o seguinte, Poli Ladeira. Professora Mantuano, é um prazer ouvi-la. Obrigada pelo seu trabalho. Gostaria de saber a opinião da senhora sobre a Lei 10.502. Um abraço fraterno e com eterna admiração. E a outra pergunta também, que está na mesma perspectiva da Poli, é da professora Deolinda. Ela coloca o seguinte, é importante dizer que educação inclusiva não é sinônimo de educação especial. Contudo, o que temos hoje é um debate em torno do equivocado decreto 10.502, inevitável não falar de educação especial, que trata especificamente de ampliar a segregação em escolas especiais. Pergunto, sem políticas públicas, é possível a reinvenção da escola como espaço social inclusivo? Olha, nós temos uma política pública, a de 2008 ainda, porque, não sei se vocês sabem, o decreto está suspenso, né? E está sendo votada essa suspensão, né, pelos ministros do Supremo, continuidade dessa suspensão até que possam chegar todos os elementos, os subsídios dos amicus curiae, né, entre nós, os amigos da corte, que são pessoas que dão subsídios para os juízes do Supremo relatarem o caso e colocarem em julgamento, né? O decreto está suspenso, e estando suspenso, continua vigorando a política de 2008. A política de 2008 é uma política que é muito séria, porque nós trabalhamos sobre a seguinte ideia, de que o sistema de educação, nacional de educação, o nosso sistema, é um sistema inclusivo por natureza. Pior é isso. As pessoas, no geral, não sabem. Por que ele é inclusivo? A LDBEM deixa muito claro que existe uma escolaridade, um tempo de escolaridade obrigatório, que vai de 4 hoje até 17 anos. Ele é obrigatório para todos, não é para alguns. É para todos, porque a nossa Constituição não considera a educação um privilégio de alguns. E nem a nossa sociedade como uma sociedade que discrimina. No preâmbulo da Constituição, assim como no modo como ela define o que é educação para todos, na Constituição, no capítulo da educação, fica muito claro que no Brasil ninguém pode ficar de fora da escola. Especialmente, temos que garantir a escolaridade obrigatória de toda e qualquer criança, toda e qualquer jovem, todo e qualquer jovem. Por quê? Porque no nosso sistema, a educação obrigatória e a educação em geral
ela só se realiza a partir de uma escola regular. Regular quer dizer regularizada, legalizada. E uma escola regular, legalizada, é a escola que nós temos a oferecer para que a pessoa realize o seu percurso obrigatório de educação no Brasil. Se fosse possível realizar esse percurso de escolaridade obrigatória em escola especializada, nós teríamos, como o decreto 10.502 quer, nós poderíamos conceder aos pais o direito de escolher se o filho vai para a escola especial ou se vai para a escola comum. Mas a escola especial não é legalizada. A escola especial não é uma escola regular. Então, todo mundo tem que frequentar a escola, porque aquele que não frequenta uma escola, ele tem um pai que está incorrendo num crime gravíssimo, que é de abandono intelectual do seu filho. Por isso, quando o pai não pode encaminhar o filho para a escola, ou nem sabe, ou nem tem condições para isso, o Estado ou um responsável tem que fazê-lo, dos 4 aos 17 anos. Então, a nossa escola, minha gente, ela é uma escola inclusiva por natureza, tendo em vista a legislação que a sustém. Porque na própria LDB, a educação especial não faz parte da educação básica nem da educação superior. Ela é uma modalidade. Modalidade é complementar, não é substitutiva. A única modalidade que é substitutiva, que substitui a escola comum, é a educação de jovens e adultos, para poder oferecer a quem não foi na escola, no período obrigatório, ainda uma possibilidade. Então, vejam bem, esse decreto desconhece o que a política de 2008 mostrou para todo mundo, mas a escola não quis saber. Que o nosso sistema escolar brasileiro, composto de educação básica, educação infantil, fundamental 1, 2, ensino médio, ela só acontece em escolas legalizadas, porque fora escola legalizada, existem os cursos livres. Curso de línguas, curso de música, mas não fazem parte do sistema. O nosso sistema escolar, constituído pela educação básica e educação superior, é um sistema único e legalizado para todos. E a escola especial não faz parte desse sistema. E mais do que isso, a educação especial, que era realizada em escolas especiais, como esse decreto deseja, ela já nasceu lá na LDB como uma modalidade. Tanto isso é verdade que uma escola especial não está dividida em etapas, fundamental 1, 2, educação infantil. Ela não pode dar uma certificação, porque ela não é legalizada.
Se você perguntar isso para muito supervisor de ensino, não sabe. Secretário de Educação, então, é mais difícil ainda saber. Coordenador, não sabe. Professor, não sabe. A tal ponto que gestores e professores querem convencer os pais. Sempre quiseram que é muito melhor colocar os filhos numa escola especial do que fazer ele ser excluído na escola comum. Mas o lugar dele aprender só pode ser a escola comum pela legislação escolar brasileira. Está claro isso para quem me perguntou? Então, esse decreto ele vai cair porque não existe sustentação legal para ele, nem na Constituição, e muito menos na Lei de Diretrizes e Bases, e muito menos ainda no Plano Nacional de Educação, que nas metas do plano deixam muito claro que isso não é possível. E mais ainda, pela Convenção Internacional, que foi incorporada à Constituição, as pessoas com deficiência devem estudar em sistemas educacionais e ambientes educacionais inclusivos. E nós temos tudo isso, que é a nossa escola comum. A nossa escola comum é uma escola inclusiva. A educação especial e a política de 2008 é uma política que considera a natureza da educação especial na LDB de modalidade complementar ao ensino comum e nunca substitutiva. Então, essa história vem de 96, gente. A cartilha, isso aqui já explicava. E até hoje não se sabe, a ponto de um Ministério da Educação não ter vergonha de desconhecer a LDB, não tem vergonha de desconhecer a Constituição. Vocês entenderam? É um negócio muito simples. Pensem em vocês. Vocês entram na escola, pode entrar até antes de 4 anos, mas a partir de 4 anos, ela é obrigatória, até os 17. Tudo bem. No meio do caminho, você vai para a escola especial. Mas como? Com que direito alguém pode indicar uma escola que não é escola que obrigatoriamente eu devo estar? Ah, porque essa escola não é boa, ela me exclui, ela, como disse aquele menino, ela considera a pessoa por um estigma, por algum preconceito. Mas isso daí não vê o caso. Se ela faz isso e se acha, o professor, a escola, o gestor, quem for, até o próprio pai, no direito de segregar essa criança numa escola especial, ela teria que ser punida por abandono intelectual de uma pessoa. No entanto, não. E tem aí até um governo que solta um decreto como esse, que tem tudo quanto for problema está resolvido num tipo de escola e num tipo de centro. E se diz uma educação inclusiva, equitativa, de aprendizagem ao longo da vida. Quer dizer, se nós, professores, a maioria de nós, não sabe que o nosso sistema é naturalmente inclusivo, porque tem uma dificuldade desgraçada de aceitar a inclusão, imagine os outros. Vocês estão percebendo? Não sei se eu respondi bem a pergunta. Por isso que esse decreto
Ele só dá trabalho para nós de querer explicar isso para as autoridades constituídas, quando a própria escola deveria, em peso, responder: não é possível colocar esse decreto em funcionamento, porque nós não temos um sistema de ensino retalhado como esse. E nós temos um Plano Nacional de Educação feito em cima de uma lei educacional que não admite isso. E temos uma política, que é a política de 2008, que foi feita para deixar claro que a educação especial é modalidade e não um nível de ensino. Um nível de ensino, não, uma possibilidade de ter níveis de ensino, de ser uma escola regular. Porque ela podia ser uma escola especializada regular. Mas não existe isso. Só existe escola comum regular. Respondi a essa pergunta. Será que foi bom vocês conhecerem essa... Quem sabia disso? De gente que está aparecendo. Levanta a mão. Del, quer falar? Oi. Oi, professora. Então, muito obrigada pela resposta. Foi você que perguntou, né? Eu fiz uma interlocução aqui com a artista. Foi ótimo ter perguntado isso, viu, Jolida? Mas a nossa aluna, a nossa ex-aluna também, a Poliana, também complementou aí com esse raciocínio também, ela foi ótima. Professora, mas é muito interessante, né, porque a nossa luta, ela é diária, ela tem sido diária. Acabamos de vencer lá na Câmara dos Deputados o Fundeb. E é uma luta, né? Ontem ficamos o dia inteiro nessa luta, hoje de novo. Então, com esse desgoverno, a gente está cada vez mais tendendo a essa luta diária. Mas uma questão importante que eu acho também, professor, é porque, que você esclareceu bem, é essa confusão que as pessoas fazem com vinculando a educação inclusiva como sendo sinônimo da educação especial. Porque quando a gente fala de educação inclusiva, as pessoas se remetem diretamente à questão da pessoa com deficiência, que é um equívoco, né? A educação inclusiva ela é muito mais ampla do que isso. A educação inclusiva é a gente pensar no direito do outro, no direito de uma educação de qualidade para todos, né? Independente a educação inclusiva é o nosso sistema. Isso. Uhum. Então, eu te agradeço. Muito obrigada pelo diálogo. Eu que agradeço, porque é uma pergunta que me deu o ensejo de falar de tudo isso. Né? Muito bom, obrigada. Obrigada a você. Bom, Maria Tereza, então agora temos uma outra pergunta aqui, que é da Glória, que ela diz o seguinte: boa noite, professora. Como a senhora vê esse aumento de pré-diagnóstico diante do processo educacional que atribui mais ao aluno uma metodologia obsoleta e não integra, de fato, o aluno como protagonista do processo? O início da pergunta eu não escutei direito. Isso. Como que a senhora vê esse aumento de pré-diagnóstico? Eu vejo como um desconhecimento nosso do que é o nosso papel dentro do sistema de ensino brasileiro. Porque quando você pede um diagnóstico, um laudo, você pode pedir, por que não? Você quer conhecer mais o caso. Mas quando o laudo ele é pedido para você aceitar ou não uma criança na escola, aí já é outra coisa. Porque, às vezes, a gente precisa conhecer essa pessoa, e essa pessoa tem essa peculiaridade. E você precisa saber qual é o nível desse problema, etc., para você poder, inclusive,
derrubar certas barreiras do meio que estão interferindo no acesso dela à escola, à aula e tudo isso. Barreiras atitudinais, físicas, barreiras comunicacionais, barreiras à comunicação. Você precisa. Agora, um diagnóstico, ele ser, como se diz, o necessário para que uma criança tenha o direito de estar na escola junto com todos os seus colegas da sua geração, isso é um absurdo. Porque o direito dela de estar na escola não está atrelado ao diagnóstico. Ela não é... e daí essa ideia, né, que a Deolinda falou, que muito bem, que a inclusão está ligada à educação especial, né? Não, ela está incluída pelo simples fato de ter nascido naquela geração e está no momento de ir para a escola. E os laudos, eles são dados que podem ser solicitados pela própria educação especial, pelo professor de atendimento educacional especializado, para conhecer melhor um caso e poder oferecer uma condição melhor de participação e de acesso dessa pessoa à escola, mas a partir daquilo que ela é como inteiro, e não a partir do laudo. Como muita gente diz, eu não posso atender essa criança porque aqui a professora não conhece Libras. Ué, mas se ela não conhece Libras, é preciso que se arranje alguém, porque faz parte também da nossa lei educacional, alguém que não só ensine Libras para essa criança, ou interprete, mas para todos os que são da sala dela. Porque senão nós não temos bilinguismo na escola. Então, o laudo não é condição sine qua non. Ele é mais um dado. Está satisfeita? Como é o nome dela mesmo? Glória. Glória. Hein, Glória? Bom. Eu vou passar agora, professora, para alguns comentários. A Deolinda colocou assim, as pessoas ainda estão presas ao capacitismo, à medicalização e à patologização da educação. Isso mesmo, Diolina. A Maria Marta colocou assim, professora Tereza Mantuan, cada vez que escuto, uma grata surpresa, somos mesmo mutantes. A Beatriz colocou assim, muito obrigada por ser tão clara, professora. A Amanda colocou assim, podemos aplaudir de pé a professora Maria Tereza? Não. Gente, olha, eu quero só que vocês digam uma coisa, saibam de uma coisa. Nesse livrinho tem muita coisa verdadeira, viu? Mas a gente precisa sempre ficar de olho, sempre estar ali antenada com as coisas. Vejam bem, desde 2003, não, foi 2002, a gente está nesse negócio aqui, de querer estudar a LDB. Será que estudar a LDB é alguma coisa tão assim absurda? Olha, qualquer um, você veja um advogado, se ele não estuda o Código Penal, o Código Civil, sei lá, conforme a especialidade dele, qualquer coisa, mas se ele não sabe e não se atualiza, existe até, não sei se você sabe, muitas revistas, como nós também temos,
tantas revistas pedagógicas, para que a gente se atualize. Agora, a questão da LDB é velha já, porque é de 96. A gente já estudou muita coisa sobre ela. E eu me lembro que quando a gente queria que a inclusão fosse algo muito real nas nossas escolas, que a coisa mudasse, etc., a primeira coisa que uma procuradora que trabalhava conosco me disse foi o seguinte: você conhece bem a LDB? Eu disse, eu conheço, mas mais ou menos. Eu não conheço assim como eu devia conhecer. Porque ela disse, porque todo professor tinha obrigação de conhecer, porque a maior parte das vezes que chegam para nós problemas relacionados à educação, eu vou na LDB. E eu fico pensando assim, mas será que essa pessoa não viu isso aqui? E quando eu mostro para ela, olha, mas você viu, na lei tem isso, ela... E às vezes são diretores de escola, às vezes são professores que vão lá na procuradoria, que já passaram por muitos problemas nas promotorias. E essa pessoa dizia assim, coisa tá aqui, tá escrito aqui, tá escrito aqui que você não pode tirar o menino da escola. Você não pode mandar ele para a classe especial e nem para a escola especial, porque qual é a idade dele? É obrigatório estar na escola comum. Mas eu não tenho um professor especializado. Mas não é o professor especializado. Vocês viram na terceira parte do meu livro, que se chama Como Fazer? O fazer inclusivo não é dedicado à pessoa com deficiência. É a toda e qualquer criança. Porque o conhecimento, ele não tem geração espontânea. O conhecimento, ele está sempre atrelado a algo que é anterior a ele, ao autoconhecimento. E se nós nem perguntamos para as crianças o que elas sabem sobre um conteúdo programático qualquer, como que nós vamos saber dar aula para essa criança? Ora, eu vejo aqui na minha casa, tem crianças que vêm aqui, né? Eu pergunto, o que você está fazendo? Como recentemente eu tive uma situação como essa. O que você está fazendo aí, que está tão ligado na lição? Ele disse assim, eu estou aprendendo sobre pontes. Como ponte? Tem uma ponte que serve para ligar o Paraguai com o Brasil, tem uma outra que liga, não sei aonde. Nós estamos estudando esse negócio aqui. Se mas e daí? E você está gostando disso? Se olha, tia, eu já sei disso tudo. Se a professora tivesse perguntado para mim antes o que é uma ponte, para que serve, não sei o quê, nossa senhora, tinha aliviado a gente. Ele falou essa palavra. Por quê? Porque isso que nós estamos sabendo aqui tem tanta ponte mais do que essa, não tem só a ponte lá do Paraguai, não tem só a ponte do rio Paranapanema, não tem a ponte... Ele falou um monte de coisa assim. Não tem a ponte do rio Tietê, em qualquer pinguela é ponte. E nós sabemos de tudo isso. E nós sabemos a importância de tudo isso. Eu já passei na ponte Rio-Niterói. Agora, por que a gente tem que responder?
Aqui está falando que a ponte tem que ter cálculos para o carro o trânsito que tem em cima possa aguentar. É lógico. Manda fulano de tal que é gordo para andar em cima daquela pontinha que tem em tal lugar que ele me falou. A ponte cai, ele se arrebenta. Sabe, é isso. No meu Como Fazer, que é a terceira parte, eu quis mostrar isso, que a gente tem que ouvir a criança, o que ela quer aprender, o que ela sabe dos conteúdos que nós vamos trabalhar, porque currículo, meu filho, é o que menos interessa, porque o currículo, ele só fala de coisas da vida. Então, ele está ali, você pode até partir dele. Agora, quando ele vem atrelado a competências e habilidades, aí ele fica um problema. Porque não tem uma criança, uma pessoa que tenha a mesma competência do outro. E a escola quer que tenha a tal de competência e a tal de habilidade. Para quê? Para que responda corretamente a pergunta, mostre que a escola garante a aprendizagem através de avaliações de larga escala e esconde até as crianças que têm uma deficiência para não diminuir o score. Então, a questão, gente, é que o sistema é naturalmente inclusivo, o modo como ele acontece nas escolas é o mais excludente possível. As crianças brasileiras são muito mais competentes e habilidosas do que as competências e habilidades de um educador de segunda ordem, que é o Perrenu, que não é nem respeitado na terra dele. Aqui ele tem um cartaz louco que ele passa a ser um modo de organizar a Base Nacional Curricular. O que vocês estão percebendo como a coisa não é difícil, mas ela se torna, porque o que é exigido na escola é impossível de ser exigido, a não ser que você faça o faz de conta que existe, do aluno que tira a nota alta, mas não sabe nada. Porque ele decora, porque ele imita o que o professor quer que ele escreva. E a escola que tem IDEB alto, está nos rankings, também nos pode dizer o que ela é, porque se as notas vêm desse tipo de ensino e desse tipo de aprendizagem, é uma mentira. Mas nós precisamos saber se as escolas são de qualidade. Nem sei o que é escola de qualidade. Se disser para mim que escola de qualidade é aquela que não mede a aprendizagem, aí eu digo que é. Sabe por quê? Porque ninguém consegue medir a nossa aprendizagem. Não é uma resposta certa que diz que a gente sabe, a gente conhece aquele conteúdo. Porque nem mesmo nós sabemos quando aprendemos. A não ser que a gente atrele esse conhecimento a alguma coisa que a gente tem que resolver. Mas nunca resolver fazendo prova. Pois esse próprio menino que estava falando da ponte, que achou que era assim, um conteúdo absolutamente sem sentido, se a professora perguntasse, muita gente sabia mais do que ele, porque atravessava a ponte todo dia, ele não atravessa, né? Se isso fosse, ela não ia se preocupar com isso. Ela ia se preocupar com coisas muito mais interessantes, que era ouvir os meninos para ver o que sobre edificações eles precisariam conhecer. Porque ele, por exemplo, gostou muito de saber que, conforme o uso de determinadas pontes, há cálculos possíveis que se você vai fazer. E um menino que tem 9 anos de idade, que há cálculos que você pode fazer para não cair a ponte.
mas que a gente não sabe, por isso que o gordo, o amigo dele, quando ele vai atravessar a pinguela, ele se arrisca. Isso ele acha legal. Mas isso a professora não ouviu, porque ela quer saber a ponte fulano de tal liga o que a quê? A ponte... como é que é? A ponte aí agora esqueci, estaiada de São Paulo, uma coisa assim, que é aquelas pontes que tem aqueles ferros. Ela única, que bairro a que bairro? Isso é a coisa mais sem sentido do mundo. Era a pergunta que tinha no livro didático dele. Não sei se eu respondi ao como fazer. A primeira coisa é ouvir a criança e não considerar, em primeiro lugar, a competência e a habilidade que ela tem que ter. Outra coisa que precisa aprender é que a criança tem que ter, no como fazer, liberdade de expressão e liberdade de escolha na escola. Então, você não pode dar uma lição só para todo mundo fazer sobre um determinado assunto, como aquele coitado que eu acabei de falar para você, é obrigado a fazer, porque ele não tem escolha. Ele não tem 3 atividades ou 2, que ele possa dizer, não, essa aqui não me interessa, porque eu sei tudo, deixa eu ver essa daqui. Não. Ele tem que fazer aquela. Quem age assim não sabe dar aula. Não sabe, por exemplo, que nem tudo que a gente ensina, o outro aprende, graças a Deus. Mas os professores querem que isso aconteça. Mas isso é impossível. É a mesma coisa que eu aqui. É impossível que todo mundo que está me ouvindo entenda o que eu estou falando. Então, eu deixo de falar porque eu só considero que foi interessante eu estar com você se todo mundo que sair daqui, desse encontro, estiver respondendo como eu quero. Lógico que eu não quero isso. Lógico que eu não acredito nisso. Mas, numa sala de aula, isto vale. Como vale mandar embora aqueles que não correspondem ao que o professor tem de minhoca na cabeça. Será que eu fugi muito, Aline? De jeito nenhum, tá ótimo, foi ótimo. Então, a avaliação, então vou terminar. A avaliação, se eu não sei o que o cara aprendeu, nem ele, a avaliação tem que ser dele para mim, e não alguma coisa que eu faça para saber o que ele sabe. Ele precisa me dizer o que ele aprendeu e o que ele quer aprender mais. Ah, mas a sala tem 40 alunos. Não é bem assim. A sala tem interesses que se repetem, interesses que são diferentes, e a gente precisa deixar isso aparecer. E não avaliar achando que, porque responde uma prova, a pessoa responde certo, ela aprendeu. Eu mesma, na minha vida escolar, tenho um negócio muito gozado, vou contar para vocês. Tinha uma prova de geografia, eu sempre fui péssima em geografia, porque eu achava a coisa mais sem sentido estudar na escola do jeito que ensinava. E eu estudava numa escola modelo, uma escola pública modelo, o Instituto de Educação Caetano de Campos, em São Paulo. O professor de geografia, que era do Instituto Histórico e Geográfico, que estava ensinando relevo da região sul, ele perguntou onde ficavam os campos de Guarapuava. E eu respondi, em Guarapuava, e tive 0. E eu perguntei, mas onde é então? Se você está dizendo que é em Guarapuava. Ele disse assim, não, você deveria de saber que fica na região tal dos campos que prenunciam os pampas do Rio Grande do Sul, não sei o que, não sei o que lá. Eu disse, mas então a pergunta tinha que ser outra.
Aí ele disse que eu era uma insolente, isso, aquilo, e que se eu não passava de ano porque eu não sabia nada, eu aí não ia passar porque eu era insolente. Sorte que eu passei, porque a minha mãe e meu pai foram falar lá na escola, dizer que eu entendia assim de Guarapuava, não sei o que, não sei o que lá. Não entendia nada, mas eles não queriam que eu perdesse o ano, né? Mas a pergunta eu respondi certo e eu morro dizendo que eu estava certa. Muito bom, viu, Maria Tereza? Muito legal. É isso, a pergunta que ele te fez, né? Bom, então vamos para a última pergunta, né, Sniff, porque está tão bom, as pessoas estão elogiando muito aqui no chat, estão dizendo que você é um espetáculo, e é mesmo, que você é maravilhosa, que você faz repensar, né, toda a estrutura escolar, e realmente é uma noite muito prazerosa, e está passando tão rápido. Para mim é, porque eu acho que clube de leitura é negócio chique. Vocês têm que assistir o filme, hein? Eu vou assistir, vou te falar. Netflix. Aqui, é da Tatiana. Professora Mantuan, é um prazer estar aqui em um momento tão rico para a vida e para a educação. Acredito na importância das políticas públicas para a efetivação dos direitos já citados. Para além disso, nos deparamos com retóricas pós-críticas, supostamente inclusivas, em sentido amplo, e práticas tradicionais. Nesse contexto, quais parâmetros podemos exercitar de modo mais incisivo para romper os paradigmas dessas fronteiras? Minha pergunta não se dissocia da educação inclusiva, até porque, a meu ver, as práticas tradicionais dificultam a efetivação da inclusão. As práticas tradicionais são todas essas, concordo plenamente com você, são todas essas práticas equivocadas, mas que têm a ver com uma visão crítica de currículo, uma visão crítica de mundo, e não uma visão pós-crítica. Porque tudo aquilo que nos obriga, né, a ensinar algo para alguém, porque eu acho que aquilo vai tirar aquele sujeito da condição que ele vive e vai equipará-lo a outro, eu estou interferindo no que é da alçada do sujeito que aprende. O sujeito que aprende não é obrigado a saber o que eu acho que pode ser bom para ele. E essa visão crítica que faz, por exemplo, de um currículo, um conjunto de conhecimentos que faz com que uma pessoa de uma determinada classe possa aceder a outra classe, essa visão de mundo que é bem própria, né, de uma teoria crítica de educação de Ermeval Saviani, que é meu colega, gosto muito dele, mas não acredito nas coisas dele, essa visão marxista. Isso já era, tá? Já tem cheiro de mofo. O mundo hoje é um mundo líquido, que não admite mais esse tipo de entendimento do que é conhecer, do que é. Essas questões de habilidade e competência cabem bem numa visão crítica. Mas pós-crítica, jamais. Jamais. Porque a visão pós-crítica é uma visão que está atrelada não a um sujeito que você põe na caixa, que você acha que ele é de onde ele surgiu e quer que ele vá para uma outra. Mas é uma visão que não considera ninguém em caixa nenhuma. Considera as pessoas como elas se apresentam
e não necessariamente aquilo que elas verdadeiramente são, que valorizam experiências que para o sujeito são significativas. A experiência é alguma coisa... Ai, quando eu vejo isso... É uma coisa importante dizer. Ah, professora Maria Tereza, a senhora conhece tanta escola. Qual é a experiência educacional inclusiva de uma escola que a senhora acha mais interessante? Quais são elas? Eu tenho vontade de chorar. Porque quando alguém me fala de experiência, tem uma palavra que, inclusive, é incômoda, e que, segundo o meu colega aí, é uma palavra que nunca deveria de ser usada, porque é experiência exitosa. Pô, se a experiência exitosa da professora B couber na minha vida escolar, então, entre a minha vida escolar e a dela, não existe nada de diferente. Nós somos absolutamente iguais, sentimos as mesmas coisas, temos os mesmos alunos, estamos nos mesmos espaços, e assim mesmo. Não vai valer. Experiência não é como uma tia que eu tinha, que era professora, que tinha o caderno que ela educou o prefeito da cidade, o vereador, etc., e que era sempre o mesmo para ensinar matemática. E que ela queria que nós estudássemos, eu e meu primo, em cima daquele caderno. Ela achava que, em cima daquele caderno, seguindo aquele roteiro, nós íamos ser os alunos, porque fulano de tal foi meu aluno e hoje é professor na USP, outro porque não sei o quê, outro... E vou deixar o meu caderno para quem for primeiro professora. Graças a Deus que não fui eu. Porque o que eu ia fazer com aquele caderno, não sei. Mas ainda os professores querem saber. Tem um jeito da senhora me contar qual é a escola que faz melhor inclusão? Eu fico pensando, mas como é possível? Será que uma pessoa que dá aula é capaz de fazer uma pergunta? Porque quem dá aula, eu dei aula, gente, e dou ainda desde 1961, quando eu me formei. Eu dei aula em tudo quanto é nível, etapa de ensino. Quer dizer, eu não sei quais são as minhas experiências exitosas. Eu posso dizer a vocês que a minha tese me mostrou que era muito importante considerar a solicitação do meio, o modo como nós solicitávamos esses indivíduos que queriam aprender. Ou seja, não adiantava eu chegar lá e dizer para ele, hoje eu tenho um negócio espetacular para contar para vocês. Como uma vez que eu fiz isso também, vocês vão dar risada. Eu fui dar aula prática no curso normal, e era sobre aves, e eu levei um pato de celuloide que dava corda e ele mexia as asas. As crianças arrebentaram com o pato. Ficaram numa felicidade tremenda. Eu não dei uma palavra, eu não consegui dar sobre o que era ave. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Pode ser que eu tenha misturado muitas coisas. Não há experiência que se transmita. Não há motivação que é de fora para dentro. O que eu quis motivar, eu motivei uma outra coisa. Não foi conhecer a ave, foi arrebentar a ave, porque quero saber por que ela bate
asa, se ela não é de verdade. Então, a experiência não se transmite. Toda aula é uma obra de arte, sabe por quê? Porque fez, ficou. E eu acho que é isso que nós temos que deixar muito claro. Não dá para copiar obras de arte. Não dá para usar a experiência do outro. Para nada, muito menos para construir uma obra de arte, que é o que nós fazemos todo dia nas nossas salas de aula, ouvindo as crianças, trabalhando com esse material maravilhoso que não se reduz a competências, mas que é maravilhoso porque é vivo, livre. E isso até a universidade é a mesma coisa. Bom, acho que eu disse mais do que o meu livrinho, né? Mas o meu livrinho foi escrito com muita paixão, viu? Você é esplendorosa, maravilhosa. O chat está aqui lotado de elogios. Eu vou só colocar aqui mais um comentário que diz um pouco, né, desse momento, que é da Lucélia, que ela diz o seguinte: eu afirmo e reafirmo nossos encontros do Clube de Leitura, é um dos melhores acontecimentos em minha vida neste ano 2020 obscuro, desafiador, instigante. Nossos encontros me proporcionaram um renovo, como a águia que voa até o mais alto penhasco para renovar as suas forças vitais. Que fechamento, meu Deus. Agende o próximo encontro logo, por favor. Maria Tereza, volta logo, já sinto saudades de ti. Querida, muitíssimo obrigada pela sua presença, por esse sorriso maravilhoso que você tem, essa simpatia, como você nos tratou desde o início, numa simplicidade, gente, que vocês não têm noção. E esse gênio, né, essa pessoa maravilhosa que contribuiu e contribui muito para a educação brasileira. Muito obrigada por tudo que você representa e por tudo e por toda a noite que foi aqui hoje, né? Que foi uma noite realmente inesquecível. É uma pena que está acabando, né? Mas é assim, tudo que é bom demais é um sopro, mas esse sopro foi um sopro, com certeza, lindo e significativo. Então, queria agradecer você, queria agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nesses 8 meses. Para nós também foi muito importante. Quando a gente começou em maio, a gente estava trancada dentro de casa, ainda continua, né? A gente estava trancada dentro de casa num processo de desumanização e a gente entendeu que era necessário a gente nos aproximar via tecnologia, né? Para a gente não morrer, para a gente não ficar sozinho e para a gente discutir o poder da ciência de nos renovar. Foi assim que começou o clube. Muito obrigada por tudo que vocês se apresentaram, de vocês terem estado com a gente desde o início. Tem pessoas que estão no clube desde o início, lendo todas as obras, e eu tenho certeza que a Maria Tereza fechou com chave de ouro isso tudo aqui, essa história é linda. Muito obrigada, minha querida. Nossos vídeos, né, estão disponíveis no canal do YouTube, que a professora Amanda já colocou aí no chat. Os 8 clubes estão lá, né? Vão estar lá agora o último. Nós estamos gravando, então, para a gente matar as saudades. E agora, então, eu passo a palavra para a Amanda também. Tá? E tem a Eliane também. Eliane, você está sem câmera, mas se você quiser falar alguma coisa, porque você também faz parte dessa equipe, né? Dessa nosso trio. Hoje eu estou só de voz hoje, estou muito triste de não poder participar plenamente, mas, assim, queria agradecer demais, foi muito rico, né? Obrigada, Aline e Amanda, né, por me convidarem para fazer parte desse grupo, e foi um ano muito bacana. Os clubes realmente encheram nossa vida de coisas boas, de boas trocas, de excelentes debatedores, livros bacanas, e hoje nós estamos fechando com chave de ouro. Eu estou emocionada com a fala da Maria Tereza. Maria Tereza é bibliografia, foi e é bibliografia de todas nós, né, referência, e é muito emocionante para a gente estar conversando com você hoje de uma forma tão bacana. Né? Obrigada, só tenho a agradecer,
E, assim, foi um ano muito bom. O clube alegrou nossos corações nesse ano tão sombrio, né? Obrigada, gente. Bom, eu também tenho muito a agradecer a todos que estiveram com a gente desde o início, a Aline, a Eliane, que toparam essa parada aí e vamos juntas nas ideias mais maravilhosas e loucas. Maria Tereza que não sabe, Maria Tereza, eu e a Aline, a gente topa umas coisas assim, bem monstruosas, sabe? A gente faz uns projetos assim, o negócio é grande com a gente não é louca, não é bobagem. Então, vamos ver o que espera a gente no ano que vem, hein? Vamos ver. O pessoal está aí perguntando se vai ter, se não vai ter. Por enquanto, esse é o último, tá? A gente precisa avaliar, mas por enquanto esse é o último. Vamos lá. Bom, sobre o certificado, vocês colocaram aí o nome no formulário. A gente tem até 30 dias para poder enviar. A gente está entrando de recessinho agora, merecidíssimo, né, na UENG. Nas outras instituições também vão sair de recesso, depois algumas voltam em janeiro, a gente volta mais finalzinho de janeiro, mas a gente vai enviar dentro desse prazo aí dos 30 dias. Bom, a gente vai enviar para vocês, gente, uma pesquisa sobre a participação dos clubes, tá? Para a gente poder fazer essa avaliação, escutando vocês também. Com algumas dicas aí, a da Maria Tereza, a gente já vai mexer um pouco naquele formulário, que já estava pronto, mas a gente vai pegar algumas dicas aí que ela já deu no início. Agradeço muito. E agora, quem está com a gente há mais tempo sabe que é a hora da foto. Nós vamos pegar o livro, o meu está no Kindle, lá no meu quarto, que eu não trouxe ele para cá hoje, olha só que beleza. Né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau, vamos abrir as câmeras. Quem não tem o livro fisicamente, estiver no Kindle, pode abrir também e mostra o Kindle. Quem não tiver o livro, tiver no computador, pode abrir só para fazer parte dessa foto aí, dar uma foto linda sempre. Vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês poderem abrir. Vocês estão muito tímidas e tímidos, ó. Tá bem devagar, vamos lá. Tem problema não, Tatiana, pode abrir só você mesmo, viu? Tá ótimo. Cadê você? Eu não tô te vendo, não. Isso, vamos abrindo. Quem tem possibilidade de abrir, né, gente? Vamos lá. Tatiana abriu. Ei, Tatiana. E Matheus. Ei, Poli. Aí, gente. Aluno, olha, saudades. Olha o livrinho velho. Cadê o livro, gente? Vamos mostrando o livro aí, ó. Quem tem ele? Então, vamos para a foto, ó. 1, 2, 3 e... Segura o riso. Segura aí que meu print sumiu. Cadê? Tá aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí, eu vou fazer mais uma. Peraí. Deixa eu salvar essa aqui. Maria Tereza, a gente te manda, viu? Que bom! Vamos lá de novo. Mais uma. 1, 2, 3 e... Joia, gente. Muito obrigada por essa noite tão agradável, com toda essa chuva que está chegando aqui em BH. E uma salva de palmas para nós. Palmas. Palmas para nós, Maria Tereza. Para todos vocês, maravilhosas pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada, Maria Tereza. Você Estou sempre às ordens. Estou sempre às ordens. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Gratidão a todos. Gratidão Obrigada. a todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal, boa festa para todo mundo. Professora. Feliz Natal para vocês. Todo mundo. Tchau. Tome vacina. Um beijo para todas e todos. Beijo, querida. Até a próxima. Até a próxima.